Meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos refletir com a Sagrada Escritura e o Catecismo a expectativa do Messias e seu Espírito. No parágrafo 714, o Catecismo da Igreja Católica diz que Jesus Cristo inaugura o anúncio da Boa Nova, fazendo sua esta passagem de Isaías que nós encontramos no capítulo 61. E a passagem nós encontramos em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, onde Jesus diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E logo no versículo 21, Jesus diz: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. É uma passagem do Antigo Testamento e que Jesus o lê na sinagoga e declara que aquilo que está escrito está falando exatamente dele, da missão dele. Aqui a gente vê claramente que a missão do Filho e do Espírito é conjunta. Aonde está um, ali está também o outro. E veja o que não faz o Espírito em nós. Veja o que Jesus diz. Este Espírito me unge. Jesus é chamado Jesus Cristo, porque Cristo significa ungido. E quem unge Jesus é o Espírito Santo, como ele diz aqui. Jesus também diz que este Espírito me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova, a boa notícia. E que boa notícia é? É que nós, em Jesus, somos livres de tudo o que nos traz a morte. Nós somos livres. O pecado não tem mais domínio sobre nós, a não ser que nós queiramos, a não ser que nós viremos nossas costas para o Senhor e nos entreguemos a uma vida fora da vontade de Deus. Aí sim. E olhe que isso dá muito trabalho. Quando nós enveredamos por um caminho que não é Jesus, dá muito trabalho voltar. Porque o pecado ele faz desgraças no nosso interior. O pecado, aonde ele entra em nós, ele vai nos destruindo, vai nos desfigurando, vai tirando de nós a nossa semelhança com Deus, vai tirando nossa paz, vai tirando nossa integridade, vai tirando nossa honestidade, nossa pureza. Tudo isso o pecado faz em nós e para voltar dá trabalho, mas não é impossível. O trabalho que dá é a nós mesmos que devemos tomar a decisão de abrir o coração para Deus. Porque se abrirmos, o Espírito Santo faz a obra. Uma obra que vai durar a vida inteira. Até o último dia, até o último suspiro, nós estaremos sendo transformados pelo Espírito Santo. E ele continua dizendo, Senhor, enviou-me também para sarar os contritos de coração. O que é um coração contrito? É um coração arrependido.
Nós pecamos, sim. Agora, precisamos nos arrepender verdadeiramente. Precisamos ter corações contritos. Um coração contrito diante do Senhor é um coração curado, porque o Senhor não resiste a um coração contrito, a um coração arrependido. E ele também diz para anunciar aos cativos a redenção, a liberdade, aqueles que estão presos em si mesmos, aqueles que estão presos nas armadilhas do mundo, aqueles que estão presos nos seus próprios pensamentos, na sua própria vontade, aqueles que estão presos nas tristezas da vida, nas raivas, nas angústias. Gente, quantos de nós vivemos presos na falta de perdão? Quantos de nós ficamos justificando a dureza do nosso coração por causa do pecado do outro? Sim, o outro pecou contra mim, mas eu abro o meu coração para o perdão e eu não me torno também uma pessoa endurecida pelo pecado que vou viver a vida toda sofrendo porque simplesmente não abro o meu coração para perdoar. Meu irmão e minha irmã, Jesus trouxe para nós a liberdade das prisões que existe dentro de nós. Jesus trouxe para nós a restauração da nossa vista. Tira a capa dos nossos olhos para que a gente possa enxergar a partir do olhar de Deus. Enxergar a partir da visão de Deus. Tirar o nosso olhar que só vê as coisas negativas ou a negatividade ou o pecado das pessoas e passar a enxergar com o olhar de Deus. Como você imagina que Deus olha para você? Como você imagina que Ele vê? Porque Ele nos vê constantemente. Deus nos olha com amor. Deus olha para você e diz assim: aí é meu filho amado, aí é minha filha amada. Pois veja, restaurar a nossa vista é fazer com que nós também olhemos para nós e nos vejamos como filhos amados de Deus. E olhemos também para os outros e vejamos que eles também são filhos amados de Deus. São filhos do mesmo Pai, são nossos irmãos. Vê que Jesus nos diz ainda que é para publicar o ano da graça. Ou seja, Jesus nos traz a novidade, Jesus nos traz aquilo que nós ansiávamos, que é ter vida. Viver não é só este tempo aqui, não é os 60, 70, 80, 90, 100, tem alguns que passam até de 100 anos aqui. Esta vida é importante porque Deus nos deu, mas não é, a nossa esperança não está nesta vida. A nossa esperança está na vida eterna com Deus. E se eu não me deixar transformar por este Espírito, eu não colocar meu coração diante de Deus e desejar ter arrependimento de meus pecados, eu não reconhecer diante do Senhor que sou cega, que sem Ele eu não sou capaz de enxergar, eu preciso me colocar desta forma, ou então eu não verei a eternidade com Deus. Eu não passarei deste tempo. E não foi somente para este tempo que Deus nos fez. Ele nos fez para viver eternamente com Ele. Feliz eternamente, numa paz eterna. E isto somente nos faz viver com o poder do Espírito Santo. Percebeu? Peça o Espírito. Peça. Vem, Espírito Santo, que veio no meu batismo, vem se mover em mim. Vem me levar a vós.